Galera, imagina só, o jogo da Baixa tá rolando, as colônias estão cheias de feiticeiros ressuscitados, maldições especiais, técnicas absurdas, e aí, do nada, o homem aparece. Satoru Gojo acaba saindo antes do reino da prisão, e aí alguém do jogo sobreviveria? Isso me fez pensar bastante. Será que é simples assim? Será que nenhum dos participantes mexeria de alguma forma com o Gojo? Afinal das contas, sabemos o final que ele teve. Tem gente com técnica de domínio, tem velocidade absurda, tem poder de destruição em nível histórico. Então, hoje a gente vai colônia por colônia, pegando alguns personagens chaves da obra, analisar o que aconteceria de verdade se o Gojo tivesse participado do jogo do abate. No final, nós vamos juntos descobrir o que realmente mudaria em tudo isso. Primeiro, vamos só recapitular quem é Satoru Gojo, caso alguém tivesse em uma caverna até agora, né? O honrado, homem mais forte da era moderna, líder de uma das 3 grandes famílias, dono da técnica do ilimitado, dono dos 6 olhos e ainda tem uma ótima reserva de energia amaldiçoada, pra não dizer excelente. Só pra resumir, então, bora lá. Colônia 1, Tóquio. A primeira colônia é onde temos a dupla cabeluda, o grupo de Reg e Higuruma, mas focaremos apenas em 2 aqui. Regstar, técnica super interessante, vamos ser sinceros. Cria objetos físicos a partir de contratos e recibos, podendo até dar breves funções a eles. Mas adivinha, né? Nenhum desses objetos atravessaria o infinito. O Gojo podia simplesmente usar o azul, comprimir o Reg e todos os recibos deles num ponto só. Fim. Agora vem o mais interessante dessa colônia, o Higuro. Esse cara é um prodígio, comparado ao próprio Gojo em termos de genialidade. Com seu domínio, sentença mortal, ele coloca o oponente num tribunal e se o réu for considerado culpado, ele pode confiscar a técnica amaldiçoada ou aplicar até a pena de morte usando a espada do executor. Sabe o que isso significa na prática? É o único cenário dessa colônia onde o Gojo tecnicamente pode se surpreender. Mas calma, primeiro, se o Gojo ativar o vazio ilimitado ao mesmo tempo em que o Higuruma ativar a sentença mortal, o Gojo ganha a disputa automaticamente. Mas se o Gojo for pego no domínio, primeiro que ele ia analisar tudo com os 6 olhos e depois disso ele iria aproveitar o julgamento, né? Vocês acham mesmo que o Gojo, com o estilo dele, ia ficar calado sem zoar em toda aquela situação? Com certeza o Gojo seria culpado de algo e com a técnica de confisco, os dois sairiam na pura porradaria. E aí que veríamos algo foda. Mesmo ele sendo ótimo no taijutsu, o Higuruma usa muito bem a sua técnica. E com aquele jogo que ele tem do martelo, até daria talvez um sufoco pro Gojo, mas mínimo, né? Porque com os 6 olhos, Gojo iria desvendar os movimentos do martelo e encaixar diversos golpes no Higuruma, finalizando ele por completo. Colônia 2, Sakurajima. Aqui foi onde a Maki atingiu o potencial máximo dela e humilhou Naoya pela 2ª vez. E é aqui que você atinge o seu potencial e me ajuda a atingir o meu, deixando um like, tá bom? Mas se fosse o Gojo no lugar dela, o que aconteceria? O único antagonista relevante aqui é o Naoya Zenin, na forma amaldiçoada. Impressionante? Sim. O cara em modo aceleração chega a Maki 3 com a feitiçaria de projeção. Tem até a expansão de domínio, Palácio da Lua em célula de tempo, que impõe a regra de 24 quadros por segundo no nível celular. Quem não obedecer é destruído por dentro, tá bom? Problema, caso haja disputa de domínio, o Gojo ganha novamente fácil. Fim do domínio, fim da vantagem. Aí você fala, mas ele tem aquela super velocidade dele. Naobito era oficialmente o 2º mais rápido do mundo de Jujutsu Kaisen. O primeiro era quem? Satoru Gojo. Mesmo Naoya tendo superado seu pai, o gap não fecha. A distância continua grande. E mesmo que você não acredite nisso, o infinito ainda existe. Velocidade não atravessa a infinidade. Naoya não encosta no Gojo, nem com a melhor sandália dele. Colônia 3, Tóquio, novamente. Aqui temos 2 participantes, tá? O Charles Bernard, mangaka amaldiçoado, e o Hajime, o feiticeiro mais forte de 400 anos atrás. O Charles nem merece um parágrafo, talvez só essa citaçãozinha de leve. A técnica dele precisa marcar o oponente com sangue primeiro. Nem preciso me estender, né? Próximo, Hajime. Hajime tem nome. Esse cara se tornou o mais forte da sua era sem nem usar a técnica amaldiçoada dele. A energia amaldiçoada dele tem propriedades de corrente elétrica. Cada soco choca o oponente no impacto. E quando ele finalmente ativou a técnica, o âmbar da besta mítica, ele forçou o Sukuna enfraquecido a revelar a forma verdadeira. A técnica gera fenômenos eletromagnéticos convertidos de energia amaldiçoada. Ondas que viajam à velocidade da luz. Explicação foda. Mas e aí? O Gojo podia literalmente ficar parado esperando o âmbar da besta se esgotar. É tão ruim pro Hajime que nem parece justo. Colônia 4. Aqui é onde a coisa fica inteiramente mais interessante. Então, já se inscreve no canal. Sendai foi a colônia mais caótica do jogo do abate. Temos Druif, Kuroroshi, Uro e Ryu. Druif e a maldição Kuroroshi eliminados rapidamente pelo Gojo. Assim como o Yuta fez fora de cena. Os 6 olhos do Gojo perceberiam a partenogênese da maldição na hora, e sem chance de criar descendentes, ela seria morta. Uro e Ryu são os mais interessantes aqui. A Uro manipula o céu com uma superfície tangível, dobra o espaço para redirecionar ataques, para confundir o adversário. O Ryu tem a maior descarga de energia amaldiçoada da história. Os disparos dele são devastadores. Mas o Gojo, com o ilimitado e os 6 olhos, praticamente controla o aspecto espaço. Se a Uro tentasse dobrar o espaço na frente dele, ele poderia simplesmente usar o azul para puxar de volta, ou se
simplesmente usar o vermelho pra empurrá-lo. Ela poderia usar isso pra confundir o Gojo, mas não seria muito útil, né? E os disparos de Ryu não atravessam o infinito nunca. Se o Gojo quisesse ser dramático, podia soltar o roxo igual o Yuta fez e apagar os disparos e o Ryu ao mesmo tempo. Mas provavelmente não faria isso. E se os dois se unissem com expansões de domínio simultâneas, o vazio ilimitado esmagaria os dois domínios deles ao mesmo tempo. Ambos ficariam paralisados com a informação infinita e fim. Mas Sendai tem mais dois personagens importantíssimos. Yuruzu, a técnica de construção dela criou uma esfera matematicamente perfeita, tá? Que exerce a pressão infinita. Qualquer coisa que ela toca é apagada. No domínio dela, essa esfera vira o golpe garantido. Funciona contra o Sukuna. Contra o Gojo, sem chance. Ele usaria o domínio dele e terminaria com tudo antes da esfera se tornar uma ameaça. Simples assim. Então, chegou o momento. Sukuna dentro do Megumi, mas com apenas 15 dedos. Esse é o confronto que todo mundo estava esperando, eu acredito, né? Mas aqui tá um detalhe crucial. Nesse momento da timeline, o Sukuna ainda não estava tranquilo. Sem todos os dedos e sem estar totalmente adaptado ao corpo do Megumi, isso significa que ele estaria a 75% da força máxima. Sem a principal ferramenta que usou para se adaptar ao Gojo na luta em Shinjuku. O Gojo podia eliminar o Mahoraga antes que ele se adaptasse a qualquer coisa neste momento. Sem o Mahoraga, sem adaptação, sem a saída tradicional para o Sukuna. Não que ele não possa vir mudar o jogo, né? Mas, em palavras rápidas, sem a saída tradicional para o Sukuna. E mesmo com as 5 rodadas de domínio, sem o Mahoraga livre, o Sukuna perde essa versão da luta. Gojo finalmente vence o Sukuna nesta timeline. A última colônia e apenas um jogador aqui, Kenjaku. O mesmo cara que passou séculos planejando tudo, que selou o próprio Satoru Gojo, exatamente porque sabia que não tinha como enfrentá-lo diretamente. E agora teria que encarar ele numa colônia. Kenjaku tem diversas habilidades. Manipulação de espíritos amaldiçoados, o sistema antigravidade, técnica reversa e uma expansão de domínio sem barreira. Parece muito. Mas o Gojo poderia neutralizar todas as maldições com o roxo, usar os 6 olhos para entender o sistema antigravidades em segundos. E no choque de domínios, então, simplesmente encolhe o vazio até o tamanho de uma bola de basquete. A mesma estratégia que ele fez com Sukuna. E aí, Kenjaku leva informação infinita diretamente no cérebro, ou melhor, no corpo inteiro dele, e tchau. Seria a batalha mais anticlimática da colônia. O homem que passou séculos planejando o fim do mundo, derrubado em minutos pelo cara que passou séculos tentando evitar. Aqui vai um bônus pra quem ficou pro final, tá bom? Queria falar um pouquinho dele. Takaba. Sim, o comediante. O cara que parece uma piada ambulante. Mas o mangá explica, né? A técnica do Takaba, o comediante, pode se opor até ao próprio Gojo. O infinito funciona dividindo o espaço infinitas vezes. Mas a técnica do Takaba não respeita a física. Ela respeita a piada. Se o Takaba acha que um ataque atravessa o infinito, o ataque vai atravessar o infinito e vai pegar o Gojo. Agora, isso significa que o Takaba ganharia? Provavelmente não, né? Porque o Gojo, com a personalidade dele, que é uma coisa que eu adoro, provavelmente entraria no jogo. Viraria o roteiro da comédia a favor dele e acharia uma brecha. Muito isso. Talvez usaria até o vazio ilimitado depois pra fritar um pouco da mente do Takaba e garantir uns segundos pra vitória. Mas então, galera, quem vocês acham que teriam mais chance de, sei lá, talvez despentear o Satoru Gojo? Higuruma, Takaba, Sukuna? Acho que se tivesse um pouco de tempo, até fariam a diferença. Mas o próprio Gege Akutami confirmou que se o Gojo não fosse selado, o roteiro nunca teria avançado daquela maneira. Porque os outros personagens precisavam crescer, né? E com ele solto não teria arco, não tem drama, não tem jogo. E sabe o que isso significa de verdade? Que o Gojo é o verdadeiro vilão de Jujutsu Kaisen. Ele é forte demais até pra existir no mesmo arco que os outros. Mas brincadeiras à parte, se você curtiu essa análise, comenta aqui embaixo quem você acha que teria chegado mais perto de vencer o Gojo no jogo do abate. Eu tenho a minha própria opinião, mas eu quero ver a sua primeiro, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, porque essa semana vem forte e a gente vai ter muitas análises legais. Até lá, tchau!